A Panini recentemente começou a atacar uma nova frente, a frente das pessoas que querem um gibi mais simples e acessível. Há uns anos atrás nós percebemos aí a ascensão dos ônibus, das lombadas, de toda essa gourmetização que fez com que o mercado, de certa forma, se inflasse e virasse uma bolha. Acontece que chega um ponto em que fica um tanto quanto insustentável investir somente nesses colecionadores e nem todo mundo tem R$ 500 para dar num ônibus todo o mês, às vezes dois ônibus no mesmo mês, fora outras diversas coleções. Então, muito por conta disso e tentando alcançar novos públicos, a Panini mudou o formato em que ela publica as suas revistas mensais, transformando aquele encadernadinho quase luxuoso em uma capa cartão com um grampo um pouco mais simples e contendo muito menos páginas. Essa mudança vem em boa hora, visto que realmente agora é o momento, porque temos uma nova fase na Marvel e talvez publicar essa nova fase da mesma forma que era feito não compensasse tanto. Então eu comprei recentemente Wolverine e X-Men dessa nova fase, eles foram publicados em julho de 2025, porém eu só tive acesso a eles no começo de agosto. Eu não sei se chegou em julho em algum lugar. Essas duas edições compilam duas histórias cada uma e esse vai ser o padrão. A edição custa R$ 14,90, as demais custarão cerca de R$ 19. No outro vídeo eu mostrei a edição em si, mostrei arte, falei um pouquinho sobre ela e tudo mais. Nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar para vocês um pouco mais da edição, mas agora eu li elas, então eu tenho esse conhecimento para compartilhar. Então esse aqui vai ser mais ou menos um review. Eu vou fazer um review das duas que eu adquiri aqui, que foram os Fabulosos X-Men e Wolverine. E é isso. Caso alguém tenha curiosidade, eu levei mais ou menos cerca de meia hora para ler cada uma, o que acaba meio que acendendo aquela coisa do custo-benefício entre horas de diversão e preço das coisas e tudo mais. Se isso te importa, esse foi o tempo que eu levei. Imagino que seja mais ou menos uma média. Não acho que eu leia mais rápido ou mais devagar do que alguém. Então vamos falar um pouquinho da edição. Como vocês bem lembram, são essas duas edições. Wolverine, nessa primeira edição, tem a história 1 e 2 de Wolverine. E na próxima ele terá também uma história da X-Force, que é um time meio que um esquadrão suicida dos Wolverines. É uma forma bem chula de explicar o que é a X-Force, mas é por aí. E aí, em Fabulosos X-Men, nós temos aqui tanto a história que dá abertura a essa nova fase dos X-Men, quanto uma história do Dia do Quadrinho gratuito, que é uma historinha bem simples, mas que não é tão ruim assim. Então, vamos começar aqui com Fabulosos X-Men. Em primeiro lugar, para quem conhece os X-Men já há mais tempo, sabe que o Fabulosos ele diz respeito a uma revista em específico, que é a Fabulosos X-Men lá nos Estados Unidos, Uncanny X-Men. X-Men começou sendo só X-Men e posteriormente ela passou a ser um Uncanny X-Men na linha padrão dela, na primeira edição que ela foi publicada. Acontece que hoje em dia existe essa diferenciação, então tem a série X-Men, Fabulosos X-Men, X-Force, X-Men não sei o que. Então, isso são linhas diferentes de publicação que tem ali arcos diferentes, personagens diferentes, alguns se repetem e tudo. A questão é que aqui nós não temos a revista Fabulosos X-Men, esse já é o primeiro ponto. O que nós temos aqui é a revista X-Men, mas também existe a revista Fabulosos X-Men, que eu imagino que a partir de um volume vindouro ela venha a ser postada junto dentro, postada não, né? Publicada junto desse mix aqui dessa mensal. Então, por que isso aconteceu? Eu imagino que seja pelo fato de que X-Men realmente lançou primeiro e posteriormente a gente chega em Fabulosos X-Men. A Fabulosa X-Men, se eu não me engano, está no número 19 e a X-Men deve estar no 20 já. Algo assim, tipo, ela tá um pouquinho diferente a ordem dela. E aqui na Wolverine, inclusive eu disse que ia começar por X-Men, mas eu vou começar por Wolverine. A Wolverine, se eu não me engano, tá no número 11. Ela tá um pouco mais para trás. Contudo, os eventos de Wolverine se passam antes de Fabulosos X-Men. Então é muito interessante perceber que é importante, seria importante ler essa fase aqui primeiro, visto que mesmo o que acontece aqui não está diretamente ligado ao que está aqui. Provavelmente ir lá pelo volume, sei lá, 4, 5, 6, não sei, é que vai chegar no ponto em que essa revista aqui fica na mesma linha do tempo que essa aqui. Então, se tu te preocupa com cronologia, primeiro leia Wolverine e depois Fabulosos, mas tem essa questão de que lendo esses dois volumes tu não vai alcançar esse aqui. Entenderam, né?
Uma coisa interessante é que aqui é dito isso, tá? A própria revista te explica que os eventos do Wolverine se passam antes, não é aqui, é na própria revista do Wolverine. E aqui, aqui explica. Isso aqui é o original da edição em inglês, eu fui procurar scans dela para ver como é que é na edição em inglês, e é igual, tem toda essa questão aqui. Então tá. Aqui em Wolverine, o que que acontece? Krakoa caiu, eu não sei como, porque eu não li, mas Krakoa deixou de existir. Krakoa era uma ilha em que os mutantes meio que fizeram uma utopia, né? Uma cidade utópica, que é uma cidade que transcende qualquer possibilidade. Era uma cidade em que os X-Men não morriam, não existiam doenças. Eles, não era bem uma cidade, né? Era um país. Então, só que Krakoa aconteceu alguma coisa e Krakoa se foi. Agora os X-Men estão espalhados pelo mundo, meio enfraquecidos provavelmente, e sem o Professor Xavier, que eu não sei porquê, mas ok. O Ciclopes voltou a ser o líder dos X-Men, pelo menos dos fabulosos X-Men. E o Wolverine fez o que o Wolverine sempre faz quando qualquer coisa acontece. Ele foi morar no mato. Ele resolveu morar no mato, porque o Wolverine é um cara de 150 anos que já deveria estar aposentado. Então ele faz o que os aposentados fazem. Eles vão morar longe da família. Só que como ele é um cara de 150 anos que tem o fator de cura e tal, chega uma hora que ele regenera a senilidade dele, ele pensa, não, peraí, vou morar na cidade, quando eu envelhecer mais eu volto pro mato. E assim o Wolverine fica preso nesse arco, nesse ciclo infinito de morar no mato e voltar pra cidade. Quando ele mora no mato, geralmente ele assume uma alcateia, porque ele... o que é vendido do Wolverine é que ele é esse tipo de besta, esse ser mais animalesco. E é o que acontece aqui. Ele encontra uma alcateia, ele vive com a alcateia e tal. Ele não é líder da alcateia, ele meio que atua como se ele fosse um dos lobinhos ali. Essa moça que é a líder da alcateia. Então ele tá vivendo na alcateia lá e o senhor, esse aqui inclusive é o Cyber, ele era general do Wolverine, uma coisa assim, ainda no tempo de guerra, mas ele foi modificado com adamante, agora ele tem a pele de adamante e tal. E o Wolverine em algum momento arrancou o olho dele e ele veio aqui para buscar vingança. Esse é o plot todo desse carinha aqui. Ok, então nós vemos que ele vai caçar o Wolverine no meio do mato. Inclusive aparece a polícia aqui para pegar esse cara. Esse cara começa a fazer umas chacinas assim, adoidadas no meio do mato. No Canadá, obviamente, acho que eu não mencionei isso. Só que acontece que ele não foi o único que foi buscar o Wolverine no meio do mato. O Noturno também foi, porque o Noturno quer a ajuda do Wolverine, porque ele acredita que o Wolverine vai estimular, vai incentivar as novas gerações. Então ele foi buscar o Wolverine, acaba encontrando a chacina que o Cyber fez. Inclusive, nesse ponto, o HQ, ele. Eu acho que a Marvel ela tá tentando vir para um lado mais adulto, sabe? Em vários gibis ela dá uma ou outra, sabe? Isso não é de agora, é de muito tempo atrás. Eu percebo mais isso na Marvel do que na DC, o que é meio contraditório, porque a DC tem mais cara de adulta, né? Ok, o Wolverine tá peladão, tá só o pelo, e aí ele encontra ali o Noturno, reparem que ele tá abraçando o Wolverine pelado, não sei o quanto isso te anima ou não. A questão é que ele vai, entrega um pacote e tal, e o Wolverine se prepara e pá, o pacote era o uniforme, agora o Wolverine voltou a ser o Wolverine. E é uma coisa muito nesse primeiro arco aqui, nessa primeira história. Inclusive ele veste a roupa porque ele escuta uns gritos de socorro e tal. Nessa primeira história aqui, o que dá pra perceber é que o Wolverine é convencido muito fácil. Ele tipo, não, vou largar tudo, vou viver no mato, vou criar meus bichos, vou criar galinha e vou caçar e vou comer besouro das árvores. Só que acontece que chega no outro, não, mas é que a gente precisa de ti. Não, não vou, não, mas a gente. Ah, não vou, socorro, bora! E aí ele vai, decide. Mas mais ou menos, calma que já vai. Porque aqui dá a entender isso, mas não tanto assim. Então, a coisa continua, ele acaba indo lá no pedido de socorro, era um acampamento que estava sendo atacado, esse cara que apanhou pra caramba, coitado. E tal, e segue, eles salvam o pessoal. Só que acontece nessa brincadeira, o Noturno toma um tirombaço na testa, que veio do Cyber, aí começa a caçada. O Wolverine vai atrás do Cyber, ele procura o Cyber, ele acha o Cyber, ele briga com o Cyber, os dois começam a se espancar. Essa luta é muito bonita, mas é pau e pau, não tem muito mais que eu possa dizer sobre ela. É muito sangrento também, é o que eu tô dizendo. A Marvel tá tentando se adultizar. Acontece que enquanto eles estão brigando lá, ó. Cadê a cena?
Enquanto eles estão brigando, alguma coisa tá acordando, ó. Algo. Uma coisa. Tá escutando eles e tá acordando. Depois o Cyber meio que toma uma surra, foge. Ok. E aí ele volta pra ajudar o Noturno lá, que já tava sendo atendido por uma médica. E aquela coisa, seja lá o que for aquele metal, acaba se acoplando junto no Adamantium do Cyber. Show. Acho que é Cyber o nome dele, posso estar enganado. E aí aqui tem uma cena pós-créditos da Lady Lethal, que é aquela mulher que tem umas garras também de adamantio, né? E é isso. Aqui começa o segundo volume. Nesse segundo volume, o Logan meio que já se despediu do Kurt e voltou para casa, mas ele tá decidido, não, pera aí, eu vou voltar. O moleque tem razão, vou voltar, vou ajudar a galera e tal. E aí ele encontra uns grupos lá que estão procurando um monstro na floresta, ele associa que é ele o monstro, né? Mas acaba que ele descobre rapidinho que não é bem ele o monstro. Ele tá perseguindo os caras e tal. E descobre que o monstro é, na verdade, um Wendigo. Um Wendigo é uma pessoa, um humano, que em algum momento dentro dessa região aqui cometeu canibalismo. É isso, daí ele se transforma num Wendigo. A questão é que esse aqui não é um Wendigo comum, porque os Wendigos são muito poderosos e tal. Segundo o próprio Wolverine, eles rivalizam até o poder do Hulk e tal. Só que esse Wendigo aqui acaba sendo derrotado pelo Wolverine muito fácil, sabe? E não era pra ser assim. Então o Wolverine acha estranho, então ele percebe outra coisa que os Wendigos são muito burros, esse aqui é um pouco mais inteligente. Ele acaba percebendo que esse Wendigo aqui é um pouco esperto e tal, e ele acaba ajudando o Wendigo, descobre que ele era uma criança. Então, criança que acabou passando por essa situação por extrema necessidade. E aí ele começa a ajudar o Wendigo e meio que a história para aí. Ele tá ajudando, tá tentando fugir com o Wendigo para algum lugar. E aí encerra a edição e no próximo volume vai continuar essa questão. Então, é isso para, né, acontece uma coisa bem grave aqui no final. É isso para esse volume do Wolverine. E a história é legal, conseguiu me chamar a atenção, me deu vontade de continuar lendo, mas não é assim, nossa, uau, que incrível. Uma coisa que eu gosto bastante dessa edição aqui é que ela consegue ser uma boa primeira edição, apesar dos pesares, porque ela não te dá muitas teorias, não te explica muitas coisas. Ela não traz assim um emaranhado de diversas coisas. Ela meio que dá uma explicação muito breve de que, tipo, Krakoa já era, agora vamos seguir em frente e começa a tocar a história. Aí ela começa a plantar alguns núcleos, tanto o núcleo ali do Cyber, ela começa a plantar essa história do metal, ela mostra que esse metal provavelmente é uma coisa muito ancestral, ligada ao adamante, ancestral, não natural. Então ela planta coisas. Essa edição aqui ela semeia muitas coisas. A edição do Wendigo ela parece mais um spin-off, acho que talvez até um tanto desnecessário, mas ela pode sim se tornar alguma coisa depois, só lendo mais para saber. Então é uma edição legal para começo. Tá. Vamos falar agora de Os Fabulosos X-Men. Os Fabulosos X-Men, esse que eu comentei que a arte não me agradou nem um pouco e sinceramente continua não me agradando, mas eu meio que me acostumei. Tem uma ou outra coisa que tá bonita, outras coisas estão feias, não dá para saber. Eu não sei como terminou Krakoa e eu vou falar muito sobre isso, sobre não saber das coisas. A questão é que em algum momento os X-Men foram para algum lugar em que estavam sendo produzidos sentinelas, destruíram a fábrica, acabaram com as pessoas que trabalharam na fábrica de sentinelas e tomaram o lugar. Então essa que é a nova base dos X-Men, uma antiga fábrica de sentinelas. Essa fábrica de sentinelas ela fica num lugar no Alasca, muito escondido e tal. E provavelmente, de alguma forma, os poucos X-Men que restaram construíram ali o cérebro e outras coisas, e eles estão procurando outros X-Men para reunir. Como é que eles separaram? Não sei. E aí, essa aqui é uma personagem local, né? Uma detetive local, que ela vai visitar o lugar, ela é xerife, aliás. Ela vai visitar o lugar porque esse lugar antes era a fonte de renda da cidade e agora o pessoal tá tudo desempregado, tudo ralado, e tá todo mundo achando que os X-Men estão fazendo alguma coisa muito errada ali. Então o Fera recepciona ela e vai mostrando o lugar, explicando o que eles estão fazendo. Mostra ali os outros X-Men também aqui fazendo. No caso, o Fera mostra os outros X-Men que estão lá dentro, explicando o que eles fazem. E ele diz que os X-Men mais marciais, mais dados ao combate, saíram em missão, que são esses aqui. Eles estão indo até uma ilha, não sei que ilha é essa, Santo Marco, sei lá, para resgatar alguns outros mutantes que eles captaram
através do cérebro ou de alguma telepatia, eu não tenho certeza. Inclusive, esse mutante aqui que eu desconheço quem é, esse carinha aqui, é um telepata de nível ômega. E caramba, como pode o cara ser tão forte e eu não saber quem ele é? Eles vão para esse lugar lá, eles encontram cerca de sete vestígios de mutantes, que é o Fera ainda. Eu gosto quando tem essa mescla, sabe? Tipo, combate e aqui uma coisa mais de boa. É tipo uma edição de respiro dentro de uma edição de combate. E outra coisa que eu achei interessante dessa edição, ela não é ela é mal desenhada porque eu não gosto desse estilo. Talvez tu goste, tá? Mas eu não gosto. Eu não posso dizer que isso aqui é um desenho ruim. O cara que desenhou isso aqui sabe desenhar, isso eu tenho certeza. Mas o estilo do desenho não me agrada. A questão é que o roteiro dela é muito bem escrito, eu gostei. Apesar de não ser assim nada, nossa, uma reviravolta, um Cavaleiro das Trevas, não. Mas ainda assim ela se autorreferencia o tempo todo. Meio que o personagem não lembra das coisas, daí os outros vão explicando as coisas e a gente vai descobrindo o que aconteceu. Ela te explica as coisas sem te tratar como burro, sabe? Essa é a moral. E aí segue o combate. Aqui é revelado que é uma máquina, é uma fábrica de sentinelas. Inclusive, eu não imaginava isso descobrir aqui. Talvez lá na última fase tenha se explicado. E aqui mostra esses carinhas com o Wolverine. E é por isso que eu digo, e obviamente é por isso que tá aquela nota ali na revista Wolverine. O Wolverine passou por tudo aquilo, em algum momento ele vai parar preso aqui. Então por isso que a revista Wolverine se passa antes, porque em algum momento esses carinhas vão pegar ele e vão fazer testes. Isso aqui é nojento que eles estão fazendo com o Wolverine aqui, mas paciência, isso aqui são partes do Wolverine, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o Wolverine todo aberto, todo quebrado. Mas daqui a pouco a gente acaba descobrindo o que eles estão fazendo. Eles estão estudando o Wolverine, isso é real e outras coisas. Então, eles seguem o combate e tal, porradaria da braba, inclusive tem um sentinela ali, e essa imagem do Ciclopes até que achei legal. E segue aqui com a historinha dentro da base. Eu já vou pular aqui algumas partes. Eles seguem o combate. Eles descobrem que tem alguns mutantes ali, que são mutantes novos, mas eles não são adolescentes, porque eles não estavam no radar dos X-Men, de repente eles surgiram. Então eles são mutantes novos, mas nenhum deles é adolescente, ou seja, eles criaram Eles obtiveram os poderes de mutante já um tanto quanto adultos, coisa que não é normal, que os mutantes eles adquirem esse poder quando estão na adolescência. Então eles estão todos desconfiados sem entender o que está acontecendo. Acontece que a gente descobre nas próximas páginas. Aqui nós vemos eles de volta na base e um lembrete que o Ciclopes disse que quer deixar para a cidade de que os X-Men salvaram eles. Essa aqui é a cidade que fica perto da base. Em algum momento, esse sentinela aqui, para provavelmente derrotar os X-Men, mirou para destruir a cidade, ó, a mãozinha dele. Só que os X-Men acabaram derrotando ele e isso aqui é o tipo ele petrificado e tal. Então não é um monstro que surge como eu achei, sim uma estátua, tipo uma estátua petrificada do robô. O Ciclopes quer que fique lá para que a população lembre, né? Que, ó, ele ia matar vocês, a gente salvou vocês. Tá. E aqui meio que se explica, apesar de que já estava subentendido antes, e teve vários detalhes explicando, mas aqui se explica que, na real, esse novo grupo que está surgindo, ele está criando novos mutantes, porque eles querem ascender a uma nova raça, uma coisa assim, tipo a quarta espécie, não me engano, é como eles chamam, que é uma espécie que une inteligência artificial e o poder mutante. Então, eles estão tentando criar novos mutantes e acredito colocar inteligência artificial neles, uma coisa assim. Eu gostei da ideia. Eu só ouvi falar mal dessa fase aqui, mas sinceramente eu gostei mais que do Wolverine. Me agradou bastante. E aí, nessa outra parte, nós temos a Jubileu, mais ou menos na mesma situação que o Wolverine, meio perdida, meio solitária. Ela tá lá na mansão de Xavier, vendo que tá tudo sendo desmanchado. E aí a gente descobre que tem uma nova galera morando lá, que comprou, sei lá o que fizeram, eles tentaram pegar ela. Na verdade, não foi esse que tentaram pegar ela. Isso aqui é uns caras que estavam passando. Não, confundi. Esse aqui é uns caras que estavam passando. E na mansão, inclusive, tem alguns mutantes presos. Esse aqui eu acho que é o Blob, tenho certeza. E aí ela acaba encontrando uns carinhas ali, encontra um mutante. É meio que aquela coisa de uma revista de. Mostra a cidade, mostra o tratamento dos mutantes e tal. E mostra esse símbolo aqui, ó, que os mutantes fazem. É tipo um M para mostrar que ela é um mutante, ó. É um que eles usam. Então, se tu for mutante, quiser mostrar para alguém, faz esse símbolo. Tirei a câmera aqui. Tá. Voltando para cá.
Falando muito rápido, eu tô quase sem ar. Aí os carinhas ali estavam meio que cometendo um preconceito ali com a mulher, e a Jubileu toca o terror e explode o cara dos caras. E meio que fica por isso, mas encerra essa edição aqui, que é a edição gratuita, tá? Mostrando que a Jean Grey tá presa dentro da mansão lá do Xavier, num baita de um cofre, presa por essa mulher aqui que eu não sei quem é, então tem muita coisa para descobrir agora. E aí aqui são as capas variantes, capas bonitinhas, gostei dessa arte. Gostei dessa arte, mas no entanto, lembra um pouco Kingdom Hearts. Gostei dessa arte, eu acho muito legal essas capas aqui. Eles falam que, pra onde a gente tá correndo e tal? A gente não tá correndo pra lugar nenhum, é só uma capa. E aí os Cox comenta, a gente só precisa dar a impressão de que estamos correndo para algum lugar. E na próxima edição teremos aqui o que eu imagino ser a outra parte, né? Os Fabulosos X-Men é essa aqui. E é isso. Foram duas edições bem gratificantes, assim. Eu gosto muito de ter a oportunidade de ler fases dos personagens. Eu acho que faz toda a diferença tu ler uma fase completa, tu entender como tudo aconteceu. E eu acho que a Marvel precisa seguir esse padrão. Não é só a Panini que precisa seguir esse padrão. Eu acho que a Marvel precisa seguir esse padrão de iniciar uma nova fase número 1 e ponto. Talvez use realmente tipo, número 1. Isso eu acho que seria interessante também. Isso eu acho que precisaria, apesar de que tem gente que não gosta. Mas eu gostaria que fosse, tipo, número 1, Wolverine. Número, sei lá, Wolverine. Número 1 fase, Wolverine Renascer da Cinza. E número 300 e pouco, Wolverine contínua. Eu gostaria que, tipo, ficasse o número da contínua e também o número da edição atual. Assim a gente conseguiria saber exatamente o que a gente vai ler, sabe? Mas, infelizmente, a Marvel se perdeu nos números que, olha, pra ter uma ideia, tem revista que começa no 1, vai até o 500, 300 e pouco, daí vira outra coisa, começa do 1 de novo, daí vai até os cento e poucos, daí ela volta para aquela primeira que estava compilando, mas ao invés de ela continuar do 300 e poucos, ela vai do 500, que daí conta outra fase dentro dela, só que a outra fase tem outro tipo de número. É uma bagunça. Esse é o problema para quem quer ler quadrinhos na ordem. Mas então tá, espero que vocês tenham gostado. Foi um mega papo, né? 20 e poucos minutos. Eu gostei muito do retorno que vocês deram pro último vídeo. E se tudo der certo, vocês continuarem apoiando aí, eu trago as outras revistas desta. Então, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like e fui.